Bem-vindas ao Minha Idade Não Me Define Cast, um espaço onde mãe e filha falam sobre as dores e as delícias da longevidade, como trilhar esse caminho sem tanta aflição. E a gente mostra que não é um bicho de sete cabeças, pelo contrário. Hoje a gente tem duas convidadas super especiais, a Luísa Thierry e a Carolina Guiar, que estão aqui em São Paulo apresentando uma peça chamada A Inquilina. Não vou contar muito sobre elas, porque elas são incríveis, são grandes atrizes, e nós vamos falar disso justamente. Você tem, Luísa, 50 aí? 52 anos. E eu, 53. Então, a gente vai dizer que a gente pode se transformar em qualquer idade. Basta ter desejo, basta ter alegria, basta ter projetos. Então, meninas, muito bem-vindas. Muito obrigada por receber a gente aqui. É uma honra, uma alegria, porque eu tenho seguido vocês um pouquinho há um tempo e adoro todas as postagens, todos os assuntos, me identifico muito, a gente se identifica muito. E essa peça que a gente está fazendo é até fruto dessa necessidade da gente de compartilhar com outras mulheres, com amigas, conhecidas, não conhecidas, e até com os homens também, claro, por que não? Desse momento da vida que é tão maravilhoso e doloroso, acho que quase na mesma medida, né? Porque você começa a ver o fim do túnel, mas você ainda tem muita vivacidade, muita vontade de viver, muitos sonhos, muito desejo, muito projeto. E, e, e as pessoas é que não te veem dessa forma. Então, como é que você lida com isso? E a gente é amiga há muito tempo e vem conversando muito sobre isso, né, Carol? E essa peça, acho que ela é uma grande oportunidade para a gente expressar isso que a gente vem vivendo, notando, conversando, né? É. Eu venho de uma família de mulheres que morrem só depois dos 90. Fazendo exercício, não fazendo exercício, comendo muito, não comendo muito, Fumando, bebendo, não não fumando, fumando. fumando, não fumando, só muito depois dos 90. Eu também. Então, eu acho que eu sempre tive na minha cabeça que até os 45 eu tinha que estar pronta para tudo, porque eu ia viver mais pelo menos 45 anos. Eu falei, é muito tempo. Mas aí quando eu cheguei nos 49, eu falei, 49 não é tanto tempo assim. Então, Passou vamos. muito rápido. Passou muito rápido. Então, vem lá, vamos ter mais 50, então, pelo menos. E aí eu brinco que eu postei nos meus 50 anos, eu dando cambalhota, fazendo estrela e fazendo parada de mão. Que eu falei, olha, negociação era chegar até a metade dando Eu cambalhota. li isso hoje, eu falei, mas que coisa estranha. Ela falou, até os 45 eu quero dar cambalhota. Eu falei, essa mulher vai dar cambalhota a vida toda. Eu vi isso, eu fiquei confusa hoje. Uma coisa que eu falo assim também, assim, eu, por exemplo, hoje em dia eu tô com 52, eu faço tudo com o meu corpo que eu sempre fiz. Não tem nada ainda. Bom, gosto de boa saúde, que isso é uma sorte também, né? Mas sorte e cuidado, né? Porque a gente tem que se cuidar também. Mas eu dancei balé durante muito tempo, fui jogadora de vôlei durante muito tempo. Então, assim, eu ainda jogo vôlei, ainda danço, corro, dou estrela e cambalhota. Não faço a yoga louca que a Carol faz, porque a Carol é professora de yoga, mestra em yoga. Mas, assim, eu faço tudo aos 52 com o corpo que eu sempre fiz. E isso me dá muita coragem, muita confiança, né? E é claro que aparece uma dorzinha aqui, outra ali, então, não sei o quê, Normal, mas não que isso paralise ou trave, né? Não acho que eu comecei a ter dor na lombar com 22 anos, quando eu fiquei grávida. Isso não é uma questão da idade, era uma questão da contingência, né? Eu tive filho muito cedo também, tenho 3 filhos. Igual você, mãe. Tem um de 29, uma de 26 e o mais novo tem 15. Então os dois já saíram de casa, os mais velhos, o Antônio está com 15. Mora só eu e ele atualmente. Outro dia eu olhei assim e falei assim, bom, daqui a um pouco também ele que sai, né? E ele ainda me ocupa, tem 15 anos, mas eu acho que eu me faço mais me ocupar dele do que ele realmente precisa, porque é gostoso, né? É bom e é o último. Então, não vou ter mais filho. Então, e eu tava falando até pra Carol, falei, daqui a pouco o Antônio sai de casa. Daqui a pouco, 10 anos, mas 10 anos voa, né, gente? E aí, o que que eu vou botar no lugar disso? Isso. Eu quero botar eu no lugar disso, né? Quem, sabe? Quem é essa nova mulher que eu levo pra rua agora? Que não tô casada, tô separada já há um tempo.
O meu filho já cresceu, não preciso ficar olhando para baixo, eu volto a olhar aqui nessa linha, para o horizonte, para frente. Posso pegar mesmo, Carol, vamos viajar. E viajar, Nossa, tô volto igual. a ter uma liberdade que eu não tenho desde que eu tinha 22 anos, quando o primeiro filho nasceu. Só que é uma liberdade madura, né? Financeiramente melhor, porque eu sou dona da minha vida, tenho, né, trabalho e pago minhas contas e tenho a minha independência financeira, que isso é muito importante para gente. Então, quem é essa nova mulher, sabe? E se eu vier a ter um namorado, quero ter, adoro namorar. Quem é esse cara? Quem vai ser essa Luísa perto desse cara? Porque a gente vai aprendendo, acho que também com a vida, que a gente tem lugares que a gente não deve repetir, tem situações assim dentro dos relacionamentos que não fazem bem pra gente, né? E, enfim, é quase que uma adolescência, só que madura. Isso que eu falo. Sabe, Porque Carla? eu tô na mesma situação, né? Eu tenho 60 anos, eu me separei depois de 15 anos, minhas filhas estão grandes, agora eu vou fazer uma viagem sozinha. Ó, Então é uma adolescência sem as loucuras da adolescência, né? Sem aquelas inseguranças, aquelas aflições, né? Sem aqueles desesperos. com Porque o pé mais no chão, né? eu era bem nervosa, né, mãe? É, Dramática. Agora, ouvindo vocês falando disso, em que sentido, né, as personagens da peça, até queria que vocês falassem, a Sharon e a Robin, se parecem com vocês ou com o momento que vocês estão vivendo? Bom, a Sharon, a minha personagem, se parece muito mais comigo do que aparentemente eu achei, assim que eu li o texto. Porque a Sharon ela é uma senhora separada, né? O marido trocou ela por uma de 25. O filho foi, ela mora no interior, o filho foi estudar designer na cidade grande, ela ficou morando no interior sozinha. E Sharon tem uma vida muito pacata, muito assim, sem graça, um pouco deixando a vida passar, já está com 50 e tantos anos, e ela já se considera no fim da acabou. linha, né? No fim da linha. Tá precisando de dinheiro, porque a gente hoje em dia não conta mais nem com pensão, nem com aposentadoria, nem com mesada, as mulheres têm que se virar. Ainda tem isso, né? Na nossa idade, eu trabalho muito e tal, desde sempre, Carol também, mas tem muita mulher que de repente se vê precisando inventar um emprego, inventando uma profissão, tentando que dar conta das contas e tal, não sei o que. Isso é uma questão complicada. Ela bota um quarto para alugar e chega a Robin, que é a personagem da Carol, totalmente diferente, cosmopolita, sabe do mundo, sabe de tudo. E, e elas vão se espelhando e se reconhecendo ou não, mas se misturando e enxergando coisas nelas que elas nem sequer. E eu acho que a Sharon nem sequer sonhava. E, e essa coisa de ainda querer olhar. A partir do momento que a Sharon quer olhar para frente, quer olhar para o mundo, ainda quer fazer muita coisa, eu acho que é aí que eu me identifico com ela, sabe? E é muito fácil também, porque a gente já tem uma vida meio que estabelecida, né? É muito fácil você se acomodar. Muito fácil eu ficar na minha casinha do interior, assistindo novela, comendo biscoitinho, não, com as contas pagas, os filhos estão bem, a saúde está boa, tudo certo. Mas que coisa sem graça. Que coisa sem graça. Não quero isso, eu quero muito mais. Quero muito mais. Então, a Sharon é um alerta para mim de que eu não devo ficar nesse lugar da mulherzinha quietinha, olhando para a novela ou pela janela. Eu quero ser a protagonista da minha vida, das minhas coisas, viver, conhecer gente, sair, viajar. Enfim, tem um mundo inteiro, né? E até do lado de você, às vezes, tem coisas que você nunca viu, que você não conhece, que você não prestou atenção. E a Sharon te instiga, né? Te instiga, te convida, te fustiga, né? Exatamente. Porque é uma personalidade muito diferente da sua, né? Muito. Muito diferente. E te tira do lugar, né? Desse lugar, assim, que você já estava acostumada, né? Isso. Acostumada, infeliz, né? Meio deprimida, sim, Bege, né? toda É, bege, assim, sim, sim, mas sim. ela vem, sim. Eu acho que aquilo está guardado, é dela, né? Não vem de fora. Sim, É uma sim. coisa que está dentro Claro. dela. Acho que todas nós temos uma potência. Umas trabalham isso melhor, outras, infelizmente, não conseguem, mas acho que a Sharon é um alerta para falar: você tem essa potência, trabalha essa potência e vai, voa, seja feliz, né? Mas você acha que sem a Robin, você, a Sharon ou qualquer mulher
tem a capacidade, a chance desse desenvolvimento, ou porque ela chega também provocando, né? Eu queria te ouvir um pouco, Carolina, nesse sentido da importância das duplas, né, na vida da gente também. Sim, Sim, sim. É, e aí eu vou falar até da nossa amizade, Claro. que é uma... Vocês são muito amigas, né? Muitos anos. Sim. Ai, fiquei emocionada agora. A gente é amiga desde que a gente tem 14 anos de idade. Vão ser aí 40? Quase, né? 40 anos. Ela é madrinha do meu filho mais velho. Minha mãe se emociona também, muito, né? Hoje não. Ontem a gente veio conversando no avião, chorando, 1 hora. Que era dia do amigo. Bestinha. Eu Também acho é que normal se a Miriam emocionar. Goldenberg, que é uma amiga minha, que fala muito sobre mulher, ela fala que ela tem uma pesquisa grande que as mulheres vão envelhecendo e hoje em dia contam mais com as amigas do que com a própria família. E, foi isso que me emocionou. Eu acho que a gente tem uma resiliência, uma capacidade de doação tão grande como mulher que a gente acaba tendo uma sororidade, né? Que é uma palavra que a gente fala hoje em dia, mas as mulheres sempre tiveram, né? As mulheres têm desde a Idade Média, as mulheres faziam parto umas das outras, elas que inventaram costurar uma outra tentando salvar a vida das amigas, né? Elas inventaram isso. Elas inventaram 1000 métodos para não deixar a mulher morrer nos partos, os filhos nascerem. Então, esse cuidado entre mulheres sempre existiu. Eu acho que a gente passou uma fase que a gente assumiu esse patriarcado muito seriamente, que nos convenceu que mulher não compete com mulher. Mulher, olha, cuidado com outra mulher. Ela quer o seu marido, como se o marido da gente Éramos fosse... rivais, né? Eram rivais, As mulheres sabe? eram rivais. Eu lembro que quando eu tive a minha filha, eu sempre fui muito cercada. Eu tenho 3 irmãos, homens, e sempre eu me sentia na minha infância, na minha adolescência, assim, muito mais à vontade entre meninos, mesmo sendo... Eu gostava de brincar de striptease. Minha brincadeira na vila que eu morava era juntar os meninos e tirar roupa. Me exibia, fazer striptease. Que eu digo, eu nunca fui nenhuma Sharon, não. Nunca fui. Sempre fui bem da pá virada. Botava roupa de odalisca e ia tirando, fazia striptease. Era essa brincadeira que eu gostava. De fazer teatro, sempre tirava roupa no meio do teatro. Tinha um personagem que ficava. Não. Sempre fui exibida nesse sentido. Mas aí, depois que fui crescendo e tal, não sei o quê... Eu não era tão à vontade com as minhas amigas ou entre meninas do que com os meninos e tal. Mas olha esse à vontade meu, sempre sexualizado, sempre sensualizado, sempre me colocando neste lugar. Gostava, mas é esquisito, né? Assim, olhando agora de fora, a gente acha engraçado, mas assim, é estranho. Quando eu tive a minha filha, menina, Juliana, eu contei isso pra Carol, né? Eu descobri um amor pelas mulheres, me permiti, fiquei mais amiga das minhas amigas e me aproximei mais da minha mãe, das minhas avós, as 2 eram vivas ainda. Todas as mulheres da minha vida ganharam uma outro lugar dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, dentro da minha permissividade, assim. E dali para cá mudou isso. Para mim foi a experiência com a minha filha, mas eu acho que isso através dos anos vem acontecendo também. Essa coisa a gente sempre viu uma outra como rival, né? Foi meio que isso foi colocado pra gente assim de certa forma. E eu lembro de escutar quando criança dizendo homem que é brother. Homem que é brother, que é amigo, que tal, não sei o quê. As mulheres não traem umas às outras, não sei o quê. Não. Coisa esquisita, mas isso foi é uma fato, né? Isso foi uma construção do patriarcado sim, para sim. tirar a nossa unidade e a nossa força. Que é muita, Porque né? as mulheres têm muita força. Muita força. E eu ouvi de um psicanalista uma vez, uma cunhada minha me levou numa palestra de um psicanalista no Rio de Janeiro, que eu só fui a uma palestra dele e adorei e ficou para mim. Ele falou, e isso foi há mais de 10 anos atrás,
ele falou que a mulher tinha, eu não sei se isso é verdade, mas neurologicamente, tinha um lugar de prazer muito perto da abnegação dentro do cérebro. E eu me identifiquei completamente, que eu falei, gente, realmente, eu escrevi uma poesia quando meu primeiro filho nasceu, dizendo desse prazer de não existir mais eu, que eu era só amor, e não tinha mais eu amo alguém, eu vivo o amor. Isso era tão eh, claro na minha cabeça desse prazer de desaparecer no outro, de servir ao outro, de me entregar a alguém. E aí ele falava que esse lugar secava com a maturidade. E a mulher ia descobrindo prazer em outros lugares. Por isso que muitas mulheres acabavam se revelando profissionalmente depois dos 60 anos, depois dos 50 anos, porque passavam a ter prazer num lugar individual. E que no homem isso acontecia ao contrário. E eu acho que é uma transformação que eu gostaria de ter, porque eu sinto esse lugar de- dedicado. Eu fui casada, meu primeiro casamento demorou 10 anos, o meu segundo 17. Eu sou casada fui casada há muitos anos da minha vida e, e eu sinto que essa coisa começa a mudar de alguma maneira. Eu começo a querer assinar por mim mesma. E ainda é difícil, não é uma transição fácil, não. Eu tô com 53 anos, vivendo uma menopausa que eu achei que eu ia tirar de letra por todas as minhas yogas, os meus. Não, sempre ajudei as pessoas na menopausa. Mas menopausa para cada um acontece de uma forma muito diferente. É um processo violento, é um processo complicado, porque é a adolescência que a gente estava falando, mas é uma adolescência onde a gente tem uma responsabilidade enorme. A gente tem filhos, conta para pagar, não dá para Já pirar com o começa a cuidar de cabeção. mãe e pai, né? Já É. começa a cuidar de mãe e pai, então tem todos um outro caminho que não dá para pirar na batatinha como o adolescente sai por aí sem. Tem que deixar pelo menos os boletos pagos. Entendeu? E a comida das crianças na Então, geladeira, quem é que vai cuidar da criança, blá, blá, blá. entendeu? Então, é, eu acho que a gente está vivendo, e eu me coloco nesse lugar, que a gente está vivendo novos paradigmas sem a receita do bolo. Exatamente, a gente fala muito isso. A gente tá igual ratinho de laboratório, a gente está exatamente experimentando um outro lugar, que é o lugar onde a gente não tem emprego fixo e depois vai ter aquela aposentadoria garantida, que a gente não tem o casamento que vai levar a gente para o túmulo, vai pagar o negócio, blá, blá, que a gente vai ficar e não tem esse casamento garantido. A gente vai ter filhos que vão viajar pelo mundo, que não vão estar ali do seu ladinho, talvez. Vocês têm um privilégio, mas a maior Mas parte a Carla vai fazer uma vão, viagem vão, sozinha. Bom, Pra onde você vai? eu vou para os Estados Unidos. Que delícia. Sozinha ou vai com alguma amiga? Sozinha. Muito bom. Mas eu tô te ouvindo, né? Porque eu me separei depois de 17 anos. Eu também passei metade da vida casada. Eu tive 2 casamentos. E, de repente, falei, minhas filhas cresceram, né? Uma tem 24, a outra tem 23. O nosso negócio tá bem, minha mãe tá bem. Eu falei, bom, o que eu vou fazer agora, né? Então, uma sensação de ter um portal na frente, de estar construindo uma coisa que você falou, que a gente não sabe bem o que é, que a gente está vivendo. E aí tem a menopausa, é isso mesmo, e longevidade financeira, porque eu vou viver mais 40, 50 anos. Como que vai ser isso, né? Então, um monte de pratinho que a gente. E muito legal, né? Porque é isso, a gente não quer mais ficar em casa, Não na quer. cadeira de balanço. Tudo bem quem fica, né? Só para não ficar uma tudo bem coisa. quem fica. E essa coisa de Não, viver é uma mais tempo, escolha, né? eu já tenho muita idade, né? Tenho 79 anos, do jeito que eu sou. Se eu não for atropelada, eu vou até uns 110. Então, tem mais uns 30 anos aqui. Que Você precisa delícia. ter um projeto de É. vida, porque senão o que eu vou fazer? Mais 30 anos, né? Então, eu acho importante a gente saber disso, né? Tem essa coisa viva ainda, né? Cada uma, né, na sua medida, porque eu estou mais velha, já não tenho tanta energia, ainda tenho bastante, mas não é a que eu É tinha aos diferente, 50. claro. Mas você tem que ter um projeto, tem que ter alguma coisa, né? Sim. E
Uma viagem é um projeto. Hoje a Claro gente que estava é. falando. Enfim, eu estou assim com uma certa dificuldade, porque eu mudei de casa agora também, e depois de 25 anos, então cheguei de novo em algum lugar. Então não estou com muita vontade de sair, não, mas daqui a pouco. Eu já falei, mãe, eu falei, Uhum. mãe, vai fazer uma viagem bem bacana, né? Que ainda dá, você tem energia, tem mobilidade. Na realidade, eu ia ficar 2 meses fora, mas aí eu achei que era muito. Mas eu tenho muita vontade de fazer essa viagem, de Faz ah, essa primeira, depois se vontade faz uma outras, né? maior, né? Sei Porque lá. é tão legal essa sensação, né? Agora, você falou de menopausa, queria ouvir um pouco vocês, a gente nem ia falar disso na pauta. A minha foi muito tranquila, né? Eu fiquei na menopausa com 55 anos, minha mãe também, não tive calor. Queria saber um pouco como que vocês estão lidando. Olha, na verdade, eu nem sei direito ainda se eu tô na menopausa ou não. Eu acho que não. Eu só tenho um sangramento um pouquinho desregulado, mas eu descobri com o meu médico que é um miominha pequititinho que empurra o endométrio e o lugar que ele tá faz sangrar muito. Toma um remédio e tum. Pronto. É isso aí. E não sinto nada além disso, nem calores, nem menos. Minha libido tá ok, tudo certo. Durmo muito bem, nananã. Então, eu acho que a minha ainda. Tô com 52. Minha mãe entrou com 57 anos na menopausa. Eu não sei se isso é hereditário, se isso tem a ver ou não, mas também minha mãe fez 3 partos normais, assim, cuspidos, e eu não consegui fazer nenhum. Então, não sei se uma coisa é tão é, totalmente hereditária assim. Então, eu acho que é, ainda é uma coisa que ainda vai chegar para mim. E você, que você falou que complicou. É, eu acho que o processo. Eu tô no climatério, né? Mas é um processo, né? O que eu entendi é que esse processo de altos e baixos ele pode demorar Sim. bastante É, o tempo. tal do É o que todo climatério mundo mesmo. fala. É o O climatério é climatério. o que vem antes da menopausa. É, não é um Então é aqui onde eu tô. estabelecimento Você não menopausa. está de fato na É, menopausa. Você é, ainda tem um tipo de ciclo, ainda é, acontecem coisas. A menopausa parou total, né? é, Aí, é, aí é. acabou mesmo. E, mas assim, eu sempre tive muita insônia, a insônia voltou Aham. galopante, né? Assim, Isso eu tenho. esse foi a maior questão para mim, não tive calores, nada. E uma certa angústia, uma certa, tipo, que tem a ver também com essa vontade de fazer coisas também. Então, pelo contrário, eu não fiquei deprimida dentro de casa. Tipo, o que que vai ser daqui para frente? E que eu acho que tem a ver também com essa virada de meio século. É, É muito apavorante e incrível ao mesmo tempo você dizer, não, eu vivi meio século. Cara, porque assim, eu sempre me achei na carreira da gente, então, que a gente vai fazer um outro espetáculo, uma outra coisa, parece que a gente está começando sempre do zero, Ah, parece que a gente está partindo sempre do zero, aí você fala, cara, não posso mais dizer que eu parti do zero. Bom, com o Eu, fa- currículo que vocês têm eu também. faço isso desde 15 anos, eu não parti do zero, quer dizer, então, e como artista, a gente, eu não sou só atriz, eu também faço outros tipos de trabalho, e a minha mãe era artista plástica, e tem muito uma coisa assim, não, aquilo que eu fiz não me interessa mais, né? Rasga, eu quero outra coisa, como se. Mas você vai ver, não, eu tenho uma história nisso, não adianta rasgar, uhum. tem um. Eu não parto do zero, eu estou deduzindo coisas que vêm de outros lugares, entendeu? Então, eu realmente tenho que encarar que eu vivi meio Tem uma século, bagagem, que né? eu tenho uma É, bagagem. é. É, e tudo a gente traz, né? Você está A quase gente um tá- século. Estou quase um século, gente. Eu fico é, espantada. Que beleza. 79 E anos é passa muito e tempo. é, rápido, né, Sil? É muito rápido. 52 passou rápido a beça. Aconteceu muita É muita coisa, mas parece que coisa. assim, É, é. é, que foi tudo muito rápido. é. Aconteceu muita coisa. Terei 4 casamentos. Casadoira, né? Sou casadoira. 3 com Acredita. filho. Eu tenho um filho de cada casamento. Porque eu sou maluca, sei lá o quê. Eu sempre acreditei, eu mergulhei. Para mim era para sempre aquele casamento. Então, casei, casa, filho, nananana. E aí, a outra vez também. Não, agora é para sempre. Então você vai, tem filho, né? Acreditei isso de verdade, assim, de verdade mesmo. E estão aí os meus 3 tesouros maravilhosos. Ainda bem que a coisa foi desse jeito, porque eu tenho 3 filhos sensacionais. E,
mas passou muito rápido. E eu quero, não tudo de novo, quero tudo novo, mas de tempo, eu já combinei com a minha filha desde que ela é pequenininha. Eu falei, não, a mamãe vai viver 115 anos. Então ainda falta bastante. Tem bastante ainda pela frente. 115 é um bom número. Às vezes eu penso nisso e me dá um pouco de aflição, né? Porque deixa eu ver, eu teria que viver mais 55 anos, então. Então, precisa ter alguma coisa para fazer muito interessante. É. Senão é um Nossa, eu tédio. tenho muitas Senão é um coisas tédio. muito interessantes. Tem aquele livro Vitor, né, que viveu no Auschwitz. Viktor Frankl. É maravilhoso aquele livro, né? Que ele fala exatamente isso. Quem sobreviveu ao Auschwitz foram as pessoas que tinham Projeto. sonhos, projetos. Você sobrevive a qualquer coisa na hora que você tem desejo. E esse ser desejante, que faço meditação, sempre estudo yoga desde que me entendo por gente e tal, a gente fica pensando num lugar idílico, sem desejo, completo, iluminado, satisfeito com tudo. E você fala, gente, todo dia eu acordo querendo coisas. Tanta coisa. Querendo tantas coisas, eu faço tantos cursos, eu quero tão aprender mais. Será que isso é algum defeito da minha meditação, né? Foi pro caminho errado. Eu devia não estar querendo nada. Ele fala pra gente sair da roda do Sansara, né? Porque eu medito também. Porque eu me esbaldo quando eu vejo, eu tô achando maravilhosa essa torradinha aqui com manteiga, era tudo que eu queria. E aí eu tô conhecendo você, era tudo que eu queria conhecer. Por que eu não conheci você ainda? E aí eu vejo que é o contrário. Eu lembro muito do Paulo José, que ele tinha uma coisa muito linda no trabalho dele, que ele era quase clownesco. Ele dizia assim, quando você olha essa xicrinha, que xicrinha mais linda, tá brilhando e tal. E ele fazia isso com uma cara, aos 70 anos de idade, que era tão lindo, que era um palhacinho, né? Aí você diz, não, quanto mais eu medito, quanto mais eu entro em contato comigo, você entra em contato com esse lugar. Com os seus desejos, né? E de surpresa, que a vida é muito interessante, você fica mais apaixonado por aqui. Aí eu brinco que é uma... Juro, não quero falar palavrão, mas é só o palavrão que... É uma sujeira, né, que Deus fez com a gente, de fazer a gente aprender a viver e dar mais valor para a vida, quanto menos idade a gente tem. Entendeu? Quanto menos idade a gente tem, mais a gente acha tudo incrível. Nossa, cada dia é uma beleza. Quanto menos idade, não. Quanto menos tempo. Quanto menos tempo. Mais idade, menos tempo. Você fala, agora que tá ficando tão bom. Eu vou embora, né? Já ficou, né? Agora que eu entendi o negócio que realmente eu e aí quero. Começa, porque a gente vive livros e coisas que a gente lê e entende, diz que você vive muito a metade, da sua... A primeira metade da vida, muito em função do ego. Muito em função, né, Silvia? Me corrija se eu tô errado. Muito em função do ego, do que você pensa de mim, você quer agradar, você quer... muito para o outro, é o ego mesmo, né? Muito para... E que depois, ali nos 40, não sei o quê, você começa a entender que tem uma alma sua batendo ali na porta, precisando existir, precisando que os seus desejos, que aqueles desejos sejam atendidos. E quem pode atender é você. Não espera que o outro vá atender, o outro não adivinha. O outro quer dizer, na medida do amor e do não sei o quê, eu sei que a Carol gosta disso, eu gosto daquilo e tento agradá-la, e aos meus filhos, e a minha mãe, e a gente se ama e vive assim. Mas estou falando da gente, né? De você com você mesmo. E aí você começa a entender que você precisa alimentar esta alma, dar vazão para ela. Se isso não vai ser tão maravilhoso aos seus olhos, desculpa, mas se eu preciso disso, eu preciso disso. Então eu preciso ir atrás disso. Aí a gente começa a viver mais em função da alma, de você mesma. Agora, não é fácil, porque o outro está acostumado com outra demanda sua. Está acostumado com você atendendo uma demanda dele, né? Estou falando até não só no relacionamento, mas em tudo. E você começar a olhar para isso, e aí você começa a entender que você pode
alimentar a sua alma, que você pode Dizer não. dizer não, que o não que você diz pro outro é um sim que você está dizendo para você, que você não vai matar ninguém porque você disse não, você só disse não. Aí o outro falou, tá, tudo bem, então, não sei o quê. E também ele tem que aprender a viver com aquele não, e todo mundo, nananã. E aí vai ficando bom, vai ficando confortável, vai ficando uau, ó, vai ficando legal, vai ficando, você, né, a vida vai ficando um lugar muito bom de estar, não é? Sim. Vai virando um lugar muito bom de estar. E aí você falou, uai, mas vai acabar? Logo agora? Não, peraí. Não, por isso que o tempo hoje Né? a palavra é um bem tão importante. Hoje todo mundo fala, né? Qual o seu maior coisa mais importante é o Tempo. tempo. Agora a gente não Tempo. pode ficar perdendo Sim. tempo com E bobagem. todo o é, tempo, o é. tempo do dia a dia, o tempão crono grande, né? É, o tempo. Vamos fazer o que a gente acha importante. Porque a gente né? tem 24 horas, não tem mais do que isso. É. Por Isso dia. qualifica a sua vida, inclusive nos relacionamentos. Você, a partir de uma certa idade, foi aos 60, eu fiz uma limpeza nos meus relacionamentos. Tem gente que você está junto e convive, mas que não te Não- traz coisa, Não faz bem, né? não vale a pena. Eu tenho menos tempo e A tem gente que vai- ser usado com mais A qualidade. gente vai ficando seletivo um pouco, É, né? Das pessoas e dos programas. O que você quer Sim. realmente fazer? Aumenta a ternura, eu acho. Eu Aham. esqueci, tem uma ternura que eu não tinha. Mas o tempo está super importante. Eu preciso cuidar muito com quem eu estou e o que eu faço. E os programas também, né? Porque acho que a beleza do que a gente está falando, que eu tô até os 60 eu falava assim, falava para minha mãe, falava, mãe, mas é tão chato esses programas de mulher, eu não gosto de coisa com mulher. Aí eu me separei e falei, uau, temos uma rede muito interessante. Porque eu estava ouvindo vocês, eu acho que as mulheres estão num momento tão incrível de redescoberta, de falar, olha, isso eu não quero hoje, não tá bom. Da gente se colocar como protagonista, que tá incrível. Quer dizer, eu acho que Sim. é muito bacana, né? Esse momento que eu acho que E ajudam, né, cara? ajudam demais. Ela separou, foi Vem foi um ninho, assim, ninho de sabe? afeto. Vem as amigas, vem as seguidoras. Ela falou isso ontem. Falou isso ontem para mim. Que ela também, a separação dela é recente. A minha E é ela bem falou, recente. e ontem era dia do amigo, a gente estava bem falando disso. E aí ela estava falando isso, falando assim, nossa, ainda bem que tem você, ainda bem que tem a Maria, ainda bem que tem a Bia. Aí começou a falar 10 nomes, ainda bem que tem a fulana, cicrana, beltrana. E é mesmo, né? E cada amiga tá num compartimento, cada amiga te segura num lugar, né? Assim, agora a gente está trabalhando junta, então isso é maravilhoso. Aí tem a outra que é mais não sei o quê, a outra é mais para casa, a outra é mais. A gente tem essa rede. E é maravilhoso. E com a gente ninguém pode, não, porque a mulherada, quando se junta, Não, a gente faz coisas E eu tenho incríveis. sorte, né? Eu tenho a rede, eu tenho uma mãe que é incrível, Eu também tenho tenho uma uma irmã mãe maravilhosa. Porque eu me separei antes do meu aniversário de 60 anos. 15 dias antes, o meu marido Te deu de presente. saiu de casa. Falei, pô, fazer 60 anos, né? E foi demais, porque é uma rede, né? Elas falam assim, vem, pode pular que a gente segura, né? E aí você fala, opa, não morri. E aí a gente vai ficando cada vez mais forte, né? Sim. Eu morri e descobri o que eu não sabia. É, Porque que eu as sou- mulheres são incríveis, É, né? que eu sou super legal, tô assim com a autoestima hoje bem. É, Mas a é gente vai descobrindo isso mesmo. mesmo, É, isso eu mesmo. também tive uma filha, eu tenho um filho mais velho, De quantos anos? de 25, A idade da minha. e graças a Deus eu olho para ele hoje em dia e falo, gente, não criei um filho machista. E me dou 1000 beijos, porque, nossa, acho ele maravilhoso. Bom partido. E a minha filha de 10. E aí, quando eu tive a minha filha, eu lembrei da Luísa falando para mim. Realmente é uma coisa tão linda você ter uma menina. É completamente diferente. Totalmente. É totalmente diferente. E é uma relação tão maravilhosa que eu tenho com a minha filha. Eu aprendo tanto. E várias coisas que eu vivo e que eu aprendi como mulher por exemplo, eu convivi muito com a minha avó, com a minha mãe, morava na mesma casa com a minha avó, com a minha mãe, então e minha avó era uma mulher muito matriarcal, a chefa da família, e então
eu repeti muitos padrões em mim, né? Que a minha mãe tentou romper, uma mulher dos anos 60, que tentou romper esses padrões. Vários ela caiu de cabeça, mas ela tá aí fortona também, ótima. E, e aí eu fico pensando na minha filha. Que eu quero? Que eu quero ser de exemplo para ela? Como é que eu quero que seja essa relação? Quantas coisas como mulher a gente está rompendo? eh, Quando eu falo novos paradigmas, é novos paradigmas mesmo, né? Que tipo de estrutura familiar e que tipo de mulher? Porque eu fui criada para ser resiliente a tudo, né? Ser resiliente a tudo. Resiliência é 1 milhão, né? Suporta tudo, né? Tipo trator, né? É trator, é uma mulher que aguenta tudo. E aí você vê as mulheres no poder, e muitas vezes você vê, e eu li um livro sobre isso, uma tese francesa que eu li há 30 anos atrás, e que agora me volta muito, as mulheres se postando com uma voz grave, meio assim, quase com a coluna Soldados. ereta, um soldado para ser ouvida, porque se a mulher fala mais agudo, ai, lá vem aquela histérica reclamando, sabe? Ai, mulher que fala aguda é uma histérica reclamando. Ela já fala nesse vibrato alto. Só que, para você ter a voz aguda, você tem que ter uma musculatura enorme, uma capacidade de respiração enorme, que só as mulheres têm. Mas a gente está num lugar tão machista, primordialmente, estruturalmente machista, não estou falando de um homem específico, estou falando de uma estrutura, que as mulheres são ouvidas quando falam no grave. E de terninho. De terninho e sem nenhuma emoção. Sem nenhuma emoção. Bota emoção no meio, começa uma Ai, coisa que de chata, mulherzinha. né? Que chata. Entendeu? É. Então, a gente aprende a ser de um jeito que não é o melhor jeito. Porque Não é o seu jeito. não, e não é só isso. Essa estrutura acabou com o planeta. Essa estrutura que não tem empatia pelo outro, que não se sensibiliza, Que não se emociona de verdade, ela é uma estrutura incapaz de se identificar e acolher. Porque o que faz uma mulher ser resiliente é a capacidade de olhar o outro. A gente fez uma peça Eu ia lindíssima falar dessa peça também. chamada Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é um livro da Svetlana, aquela russa prêmio Nobel, que escreveu sobre os relatos das mulheres na guerra. Verídicos, mulheres russas. É terrível o que- livro. O terrível. Não. Terrível. É. É um livro muito difícil de ler, né? É. Você lê um pouquinho, para um pouquinho, porque tem relatos horrorosos. Mas ela escreveu sobre essas russas que foram para o fronte, que não as que ficaram em casa esperando os maridos voltar. As que foram para o fronte, lutaram, botavam mina, eram aviadoras, iam mataram, porque tinham que matar. E como que é o relato dessas mulheres, né? Fiz eu, ela e a Priscila Rosenbaum, que é uma outra atriz. A gente fez a adaptação junto com o diretor e a gente fez bastante essa peça. Fomos até Portugal ano passado com esse espetáculo. E um dos contos, que um dos mais legais, que ela fala assim, tem um inimigo e um cara do país dela e um inimigo na frente. Qual dos dois que ela salva? O inimigo Nossa. ou o coisa? Os dois estão caídos. Aí ela diz assim, eu salvei os dois, porque eu tinha que salvar o meu coração. Ah, que lindo. Porque a gente não é treinada para matar. A gente não tem essa cabeça. A gente quer salvar. E a Svetlana escreve sobre a guerra para falar de amor. É. Ela fala isso. Porque a mulher na guerra é só amor. Ela quer salvar, 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 seja quem for. Isso é deslumbrante. E esse é o nosso olhar. Sempre, né? Eu acho, o olhar feminino. Essa é a força. Uhum. Parir Olhar- é uma crise, né? Parir é a pior crise que um ser humano pode parir e nascer. São duas crises poderosíssimas que se apoderam de você. Para passar por isso, precisa uma vontade de vida, uma emoção. Então, você dizer que você vai governar sem emoção, frio aqui, com uma cabeça que só tem número na frente, os números são pessoas atrás desses números. São vidas atrás desses números. Então, esse descolamento entre poder e emoção
é uma doença que está fazendo o planeta se destruir, que a porque gente desestrutura o próprio ser, né? O ser não existe separado desse jeito. O Sim. ser tem as duas coisas. Mas Tem aí que eu ter. estou ouvindo aqui, e até fiz uma anotação, como o nosso trabalho, isso é o nosso e o de vocês é bonito, porque nós somos agentes de mudança, Isso mesmo. né? Vocês como atrizes, a gente como produtora de conteúdo, e a gente fala, e isso é uma E a gente beleza. pensa, É. né? E a gente produz, E a gente tem e voz, tem né? pensamento, É, né? e a Porque gente se obriga a estar pensando diariamente como que eu posso fazer isso chegar melhor nas pessoas, como que eu posso... e também, será que eu estou certa, né? Porque a gente não sabe nada, né? Dona de verdade nenhuma. A gente lê, a gente olha, a gente vive, a gente percebe, a gente tem o coração aberto, o ouvido aberto e a gente precisa da troca. Preciso que você me diga, não, Luiz, eu acho que talvez não seja assim, seja assado. E eu tenho que estar aberta para te escutar, porque eu vou crescer. Eu não tenho verdade nenhuma, né? É a tal rede, né? É a tal rede. E a gente vai colaborando e melhorando. E acho que quando você se predispõe a escutar e a falar assim, sim, estou errada nesse sentido, né? A sua chance de crescer é muito maior, né? E eu acho que isso é muito feminino. Que a gente não está. então, eu estava vendo assim, agora tem o Dia dos Pais, né? E fizeram uma propaganda muito bonita de um pai com 2 filhos. E isso aparece também. Tem o feminino, está aparecendo cada vez mais o feminino no homem. Ou seja, essa capacidade de olhar o outro. Porque a gente aprendeu, porque a gente tem filho. Se você não olha, aquele Claro. serzinho morre. E os homens também estão aprendendo isso. Porque apanharam muito, né? Sim. Existe o outro, existe filhos. Eu acho fundamental um homem ter filho, mas fundamental. Sim. Eu acho que muda. Um homem que não tem filho, não teve essa oportunidade de criar alguma coisa fora dele, eu acho que ele perde um pouco como Ô, Silvia, experiência mas eu acho também que tem emocional muito homem que tem filho e não muda. também. Muitos. Por isso que você vê tantas mulheres criando seus filhos sozinhas, É verdade. sustentando seus lares, não só financeiramente, como emocionalmente, como logisticamente, É porque a verdade. logística da nossa vida é uma loucura. Quantidade de homens que têm Que filho abandona os filhos. e que abandona, ou que não é muito presente, ou que... Isso, infelizmente, esse pessoal que você está dizendo está aparecendo sim, maravilha. Pretendo... o meu filho mais velho tem esse olhar, o novo eu fico em cima, acho que quando a Carol fala "Ai, que bom que eu eduquei meu filho legal", eu acho que as mulheres também são responsáveis por criar esses homens, todos eles, né? Nós somos as mães, né? Uhum. Então a gente também tem que abrir esse espaço e falar, ó, filho, presta atenção, nananana. Mas, infelizmente, eu acho que a grande maioria de homens ainda não é esse que você começa, esse que você citou agora, que você começa a ver e a admirar. E, claro, é maravilhoso, mas a quantidade de homem que tem filho e não está nem aí é impressionante. Tem muito É abandono, impressionante, verdade. muito abandono. Não só abandono, como abandono dentro de casa mesmo, né? Uhum. Tá dentro de casa, mas quem tá cuidando é a mãe, quem tá tomando conta, fala com a sua mãe, fala com a sua mãe, fala com a sua mãe, é a coisa mais antiga do planeta, né? Até com pai e mãe dentro de casa. E isso é o que mais tem, infelizmente. Infelizmente, a maior parte das minhas amigas são mães solo. Eu sou Mãe solo com pais por aí, mas vivos, assim, né? assim, e isso é muito complicado. Agora, acho sim que os homens foram criados também numa prisão muito séria, o homem não chora. Existe uma geração que foi criada dentro desse padrão que sofre muito porque está numa prisão louca. Eu tenho que ser a estrutura não emotiva, sólida para sempre, direcionada num lugar só e frio e não chorar e não emocionar. Ele está preso, né? Tá, Claro, e ele tem os sentimentos, estão lá. esse corpo está rígido. É. Mas assim, a gente está vivendo, e eu estava conversando com a Luísa, que eu estava lendo o jornal antes de vir para cá, e tem uma pesquisa no jornal de hoje que o feminicídio no Brasil Que aumentou. loucura, né? Que loucura! O Estupro. feminicídio, o estupro, o abuso sexual de criança, assim, a De meninas de 12, 11, 13 anos. maior Loucura, 80% gente. são mulheres e 80% menores que 13 anos. Então,
não dá para a gente realmente vive numa estrutura muito pequenininha, talvez muito pessoas que estão fazendo terapia, É. homens que estão em desconstrução desse machismo, mas a grande maioria no Brasil que a gente vive é muito seriamente criado num lugar. Ai, não sei, não tenho nem palavra, porque eu fui ler esse negócio hoje e isso me abalou demais. A gente fez uma entrevista que vale muito a pena ouvir aqui no podcast com o Michel Conforado, que ele é um antropólogo, fala de consumo. E tem um trecho que a gente postou que ele fala assim, que os homens estão num mau pedaço nesse momento, e que ele acha isso ótimo, que justamente começa a ter uma transformação, e ele fala que homens de 60 anos ainda estão numa situação melhor, porque tem mulheres que ainda apoiam esse modelo, mas que os homens mais jovens, eles têm que mudar urgentemente. É muito bacana o que ele fala. Ele fala tem que ser assim mesmo. E aí, bem-vindo à solteirice, eu vou te falar, eu que estou solteira há 5 anos, é muito louco. Porque esse homem aqui da nossa geração, tenho 50. Então, me interesso por homens entre 40, 50, 55 e tal. Esse homem também está vendo uma mulher diferente. Uhum. A mulher que está mudando. Então, ele é obrigado a agir diferente, não tem jeito. Ele é obrigado a agir diferente. E aí tem essa tua questão de assédio, a questão de nananã. Então, esse cara também já não dá em cima de você. É muito louco, cara. Esse cara já não dá em cima de você, Nossa! porque encostou é assédio, não sei o que, nananã. E ele fica meio que esperando. A gente foi criada pra gente estar sentadinha. Ai, a gente fica e esperando, E né? alguém vir te tirar pra dançar, né? Então, assim, aí fica uma coisa que ninguém vai pra cima de ninguém. Fica um negócio assim. Tá tudo bem diferente. A gente tá reaprendendo tudo. Mas isso é maravilhoso. Mas é um pouco sofrido, né? Você fala assim, bom, eu vou telefonar, né? Hoje eu vou viajar com uma pessoa, aí a gente combinou que vai viajar, que a gente vai se encontrar. Mas faz 3 dias que ninguém fala nada. Ó, tá combinada a viagem? Eu não sei, tô aqui na minha, tô esperando ele ver se ele vai. Eu não sei se ele tá lá esperando que eu vou. Bom, Claro, os dois estão esperando. aí eu falo assim, não, mas ele tá de carona, né? Ele é o homem, ele que devia me ligar. Aí minha filha fala, liga, mãe, eu não liguei. Olha, sei lá, falta 1 hora pra viagem, né? É um negócio meio louco. É Que super você fica, como é que faz, né? Como que é? Telefone, né? Entende? É difícil. É muito difícil, é um jogo, mas você fala, não quero fazer joguinho, né? Ah, mas não. Como não? Porque é jogo. Já Eu vou te está. ligar, viu? Meninas, ligo pra ele, eu não ligo. Porque... Aí manda mensagem, emoji, aí não sei o quê. Aí a pessoa não responde. Aí você vai lá no Instagram e começa a curtir muito o cara pra chamar a atenção dele em algumas... Gente, tá bem louco essa parte. Tá difícil. Essa parte das orações mesmo, né? Essa que é a palavra, eu acho. E na diferente, peça né? da gente, a gente ainda fala de uma coisa diferente, né? Porque a Robin, minha personagem, é lésbica e a Cheryl é heterossexual a vida toda. E elas se apaixonam. É lindo, É, é é lindo. lindo. Elas se apaixonam. Eu defendo que a Robin também se apaixona. Tem gente que diz, né, ela não se apaixonou. Não, ela se acho que apaixona. ela se apaixona, E ela as liga duas, né? depois, eu acho que as duas se apaixonam. São um encontro ali, é um encontro muito bonito. E eu conheço alguns casos perto de mim, tanto homens como mulheres, que foram heterossexuais e que se viram homossexuais depois dos seus 50 anos. Estão se vendo homossexuais agora. Eu acho que isso é mundial, acho que isso está acontecendo algumas transformações assim. Acho que tem homens muito ressentidos dessa nova mulher também. A gente tem visto isso, eu tenho ouvido de homens, tipo, vocês também, a gente fica nascendo, porque tudo a gente agora é errado, né? Tem Tudo é homens tóxico, né? muito ressentidos É. e muito magoados com isso. Ao mesmo tempo, tem muitas mulheres que falam, não, meu marido é ótimo, ele até lava a louça. Me ajuda. Ele até me ajuda. Me É ajuda. como se não fosse uma parceria, Tinha entendeu? uma peça que eu fazia, que o casal tava brigando, aí
e tinha um filho recente, um filho pequeno. Aí ela virava, e ele virava assim, mas peraí, você está dizendo que eu não... Falando do filho. Peraí, você está dizendo que eu não te ajudo? Ela falou, não, você me ajuda. Mas eu não estou falando de ajuda. Ajuda a gente dá para uma tarefa que é do outro. Nosso filho é tarefa nossa, não é ajuda. Se eu te pedir ajuda, você vai me ajudar? Silvia, me ajuda aqui. Carol, cuida aqui do fulano para mim. Isso é uma ajuda. A tarefa, né? Que ninguém precisa dizer que eu tenho que cuidar do meu filho. Ninguém precisa pedir ajuda. É assim, faço. Faz parte de mim. Igual, é fisiológico quase. Né? Uhum. Não é? Então, Não é, eu vou quebrar seu galho e trocar uma fralda, né? exatamente. É Então, como a Sharon fala para ela também, que ela fala, quando ela diz que é lésbica, eu digo, não, mas eu sou até a favor dos direitos dos gays. aí eu falava, Não tem obrigada. problema nenhum. Muito obrigada a você apoiar minha existência nesse planeta, como se eu, Não, né? eu sou a favor, tá? Direitos iguais. Tipo, é Eu isso. até né? apoio. Eu Ó, até apoio. eu sou olha. legal. Né? Tipo, é isso. A gente acho que a gente está vivendo esse novo paradigma em relação a tudo, né? Eu vejo a geração do meu filho, por exemplo, que tem 25 anos, é uma geração muito mais fluida. Eu amo fulano, eu Que amo nem as meninas, ciclano, minhas filhas. tem uma relação Mãe, muito a gente é diferente. de uma geração de pessoas que gostam de pessoas. É. Minha filha diz isso. Pra gente é novo, é meio... mas é maravilhoso, De né? pessoas, né? Maravilhoso. Pessoas. Pessoas, né? Né? Eu acho isso... Não tem eu gênero, acho- né? Não, eu acho muito louco. Porque... Mas eu acho lindo. Assim, muito louco, porque eu sinto diferente. Mas eu acho lindo que ela sinta assim, ou que o filho da Carol sinta assim, ou que você sinta assim. E eu acho que aí é que é legal. Também a gente não poder. Do mesmo jeito que eu acho maravilhoso todo mundo amar todo mundo, eu gosto, por exemplo, me considero, não sou, eu acho. Pode ser que amanhã. Eu sou mulher heterossexual, eu gosto de homens. E eu posso, né? Tenho esse direito, né? Claro. Não, é legal falar também, porque eu gosto de homem com cara de homem, com cheiro de homem, a moda antiga. Uhum. E isso é mal visto. Um Ah, pouco. é? É mal visto. Por quê? Porque tem que ser todo mundo gostar de todo mundo. Eu aceito que você goste de todo mundo. Eu acho lindo que você goste de homens e de mulheres e de tudo. E que todas as mulheres se amem. Mas eu tenho o meu gosto. E eu posso ter o meu gosto. Também a gente tem que tomar cuidado com os preconceitos Concordo. contrários, Falamos sabe? muito disso. A gente tem que tomar cuidado com os preconceitos contrário, porque a gente vai abrindo um abismo. E isso em todas as instâncias. Por exemplo, o racismo. Estamos aqui 4 mulheres brancas conversando, né? A gente está fazendo uma peça. São 2 mulheres brancas fazendo uma peça, contando história de 2 mulheres brancas. Não, e não poderiam ser negras, no meu entender. Por quê? Porque a gente pega em arma, porque a gente pega em droga. O autor até pede, porque como tem essa coisa porque subversiva... É muito duro, porque os negros são sempre retratados como aqueles caras o contra a lei e tal, e eles têm mais agora que serem retratados como o dono da empresa, entendeu? E a autora até pede para então, não acho ser certo. representada por mulheres negras essa peça, por causa da contravenção toda que tem, né? Quem assistir a peça vai ver. A gente começa a vender droga, usa arma, não sei o quê. Então, mas aí, na plateia, nossa, tem, sei lá, 2 pessoas negras. E aí você vai num teatro de uma peça que fale de negros, que hoje tem bastante, ainda bem, né? Muito importante. E você vê a plateia toda também negra. Eu acho que, de certa forma, as coisas estão... Eu acho que tem um certo perigo aí de ficar tudo muito setorizado Identitário, e né? seccionado e separado, sabe? O negro vai ver peça de negro, os brancos vão ver peça de branco, porque aqui eu estou falando disso, aqui eu estou falando daquilo. Eu acho isso perigoso, eu não acho legal. É legal a gente misturar de verdade. Mas não eu é? acho que a gente passou tanto Então vai tempo ficando esse sem essa preconceito ao contrário, identidade, sabe? né? Né? Quantos anos a gente passou numa televisão que só tinha brancos? Quantos anos a gente passou num espetáculo que só tinha brancos, entendeu? Então é uma Acho necessidade. que é um movimento. É um movimento muito importante que eu acho que os negros estão fazendo, inclusive de apoiar
qualquer peça que tem negros, não sei o que, eles lotam o teatro, eles mostram a importância de serem representados, e isso está entrando na televisão. Tudo é luta, né? A gente tem até na frente do nosso teatro tem um- um- uma obra de arte linda, chama Lute. Lute, super bonita. Muito importante dos anos 60. E, e é isso, todo dia que eu entro lá, eu falo, Lute, a gente às vezes briga consigo mesmo, achando que o lugar idílico que a gente quer alcançar é um lugar conformista, é um lugar seguro, um lugar que a gente não precisa levantar a voz, mas a gente tem sempre um lugar de luta, né? As causas, né? Se não tiver os ambientalistas lutando, se não tiverem as mulheres lutando, se não tiverem os negros lutando pelo seu lugar, os povos originários, é uma luta constante. E luta no bom sentido, luta boa, De né? Luta com transformação, né? regra, né? transformação. De transformação por O movimento. que acontece no Brasil é uma luta muito injusta, uma guerra muito injusta em relação ao racismo, porque existe um extermínio do povo negro. Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa da Anistia Internacional, eu gostei muito, que ela falou assim: a gente mata negros no Brasil numa quantidade de uma guerra na Síria. Mas por que que não vira guerra? Porque até na guerra a gente tem regras. E esse 140 extermínio não tem regra. 145 mil mortos assassinados desde 2020. Saiu hoje no jornal. Olha que loucura, isso é uma guerra. Guerra. Isso é uma Uma guerra. E como existe uma maioria negra, jovem, que está sendo morta, assassinada sim, e são crianças. Acabei de ver um espetáculo lindo chamado Macacos, que é muito importante aqui, até de São Paulo. Tem que ser falado, tem que ter espaço e tem que ser lutado por isso. E aí eu até me coloco como branca, privilegiada, de olho azul, ser antirracista é uma desconstrução muito grande. Eu estou em processo de desconstrução do meu racismo, Não, e é porque a gente difícil, vive porque nesse a gente, racismo a gente é Desculpa. criada de uma É forma, que nós né? temos 4 minutos. Ah, Então, opa. nós temos assim, vamos só fechar um processo de desconstrução total, né? De todos os aspectos. Você tem Ai, agora 4 já- minutos, já acabou? 3 minutos. Tá rápido. delicioso. Nossa, Meninas, É. com vocês aí para fechar nosso papo maravilhoso da desconstrução. Com a palavra, vocês. Eu volto a falar aqui que eu me sinto um pouco ratinho de laboratório ainda, que eu me sinto numa época onde está tudo fervilhando. E eu, como sou da yoga, da astrologia, de tudo, acho que a gente só está vendo o começo disso. Plutão vai entrar em Aquário, entrou, deu uma pazinha lá, voltou para Capricórnio, agora ano que vem volta para Aquário. E a gente vai ver essa desconstrução Mais forte, hein? muito mais forte. A gente Socorro. só está começando. E o planeta agradece. E os afetos agradecem. Porque quando existe alguma coisa construída, e eu vou pensar na Torre do Tarô, né? Aquela coisa estruturada, segura, ela está te impedindo de olhar o sol e a lua nascendo. Ela está te impedindo da água circular. Então, às vezes, a gente sente esse chacoalhar da estrutura como o fim do mundo, mas o chacoalhar da estrutura vai te tirar, vai te possibilitar estar aberto à vida de novo, a ver o sol brilhar. Às vezes, o que você considera uma perda, na verdade, é um ganho de abertura para o mundo. Então, eu espero que nos próximos 50 anos eu veja muita coisa florescer e eu agradeço vocês estarem aqui de exemplo para gente. Então, quem fala? já que Carol falou do macro, eu vou vir para o micro. E vou dizer que nós, mulheres com 50 anos, com 60 anos, merecemos e devemos começar, recomeçar, correr atrás dos nossos sonhos, sonhar, manter o sonho vivo, o sonho ativo, projetos, como diz a Silvia, para que você viva bem, plenamente, não só todas as suas horinhas daquele dia, mas projetar o dia seguinte, projetar o mês seguinte, projetar o ano seguinte. O mundo é muito vasto, a vida é muito bela
e a gente tem direito a ela. A gente tem direito, é direito nosso. Viver bem, sonhar, correr atrás dos sonhos e lutar pelo que a gente gosta, pelo que a gente ama, pelo que a gente acredita. Então, eu acho que é, correndo atrás das nossas pequenas conquistas verdadeiras, aquilo que realmente vem de dentro de você, a gente ajuda também geral, não só como exemplo, mas com atos, com atitudes, com tudo. E vocês duas são exemplos assim muito evidentes dessa força feminina transformando, transformadora, ouvindo, contribuindo. E é muito bonito o que vocês vêm fazendo e a gente só agradece. Obrigada mesmo. Foi lindo. Nossa Vamos tirar uma Senhora, foto ali, foi lindo. maravilhoso. Gente, espero que vocês tenham gostado, porque a gente amou. Sim. Ah, é ali que eu olho, né? Obrigada, menina. Obrigada. Foi Vitor. demais, Maravilhosa, lindo. maravilhosa. Muito obrigada. Curtam, compartilhem, comentem nas nossas redes, mostrem para suas amigas, que vai ser importante para todas nós aqui. Sim. Obrigada. Obrigada.